Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para fazer um Ciladas ou Barganhas, onde eu trago a opinião dos analistas da Capitalismo a respeito daquelas ações que estão interessantes para a gente acompanhar ou não. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Lembrando também, né, pessoal, quando a gente fala cilada, não é nada pejorativo em relação às empresas ou quem trabalha nessas empresas, mas uma avaliação especialmente de longo prazo daqueles ativos ou daquelas empresas que nós não achamos tão interessantes. Vamos iniciar aqui com Azul e Gol. Muita gente perguntando, em função do negócio praticamente certeiro, né, da fusão aí das duas empresas, união de Azul e Gol. No primeiro momento, né, pessoal, claro que pode ter valorização das ações, né, principalmente para quem gosta de fazer operações no curto prazo, pode dar oportunidades, mas no longo prazo a gente entende que é mais desafios do que qualquer outra coisa. Porque o setor é complicado, né? A gente pega aqui, tanto no caso de Azul, quanto no caso de Gol, são empresas muito endividadas, são empresas que têm muito custo em dólar, receita em real. Parece um tipo de negócio que é feito para não dar certo, né? Tanto que a gente vê a situação da maior parte das empresas aéreas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Tem uma outra que a gente acha interessante em termos de resultado, como a Copper Lines, por exemplo. A maioria é muito complicado, né? Então, é o típico negócio que tem que provar muito que pode reverter num segmento que é muito complicado também, tá? Então, no curto prazo, obviamente, a gente pode ter a continuidade da alta das ações, mas pensando com uma visão mais fundamentalista de longo prazo, a gente consideraria uma cilada, né? Tem ativos bem mais interessantes para a gente encarteirar, tá? Mas, óbvio, torcemos aí para que tudo dê certo aqui com as duas companhias. Outra é a Edux, né, pessoal, a antiga Estácio. Ela fez essa semana um evento com investidores trazendo perspectivas bastante otimistas. E o que acontece, né, pessoal? O setor educacional é um setor que a gente acompanha de perto, né? E ele tem duas questões importantes. Primeiro, o que puxou essas empresas, especialmente num período ali de 2007, 2008, foi até 2014, foi o FIES, né? O FIES fez com que essas companhias crescessem muito, né? Sem risco, porque é subsidiado. A gente viu que depois a inadimplência ficou muito alta, o programa dificilmente vai voltar a ser o que era antes, e as empresas começaram a diversificar mais, né? Ensino fundamental, EAD, enfim, várias outras coisas que não eram só o ensino superior, tá? Então, isso já traz uma incerteza, que é como as empresas vão se comportar sem esse negócio no longo prazo, e até agora a gente viu que foi bem complicado. E além disso, pessoal, principalmente depois da pandemia, né, nós entendemos que está em curso uma mudança cultural, né, onde vários desses cursos, que inclusive outras pessoas que já tinham feito faculdade, por exemplo, já não vão fazer. Né? Tanto que a gente brinca, pô, mas o que faria mais hoje, né? Eu fazer um curso de TikTok, de Instagram, ou fazer uma faculdade? Eu não estou fazendo juízo de valor, mas é esse movimento que a gente vai percebendo, inclusive as próprias empresas também. Então, essa mudança cultural traz um ponto de interrogação muito grande, né? Da mesma forma que a gente tinha na questão de varejo, né? Depois da pandemia, o varejo de eletroeletrônicos, como é o caso de Casas Bahia e Magalu, ficou escancarado e não vale a pena ter o varejo físico para isso, tá? E quando a gente tem pontos de interrogação muito grande, é difícil eu ter uma perspectiva de quais são as margens da empresa, né? Quais as perspectivas de resultado da empresa. Então, no caso aqui, como nós temos muitas dúvidas em relação ao negócio, se essa questão cultural ela vai se aprofundar ou não, a gente entende que não é interessante se posicionar no setor. O que é interessante é se daqui a um pouco alguma dessas empresas, principalmente as que trabalham com medicina, daqui a um pouco elas fazem um spin-off, né? Segregam a parte de medicina, colocam isso na bolsa, aí dá para entrar, porque essa parte de medicina ela dá bastante dinheiro. O resto, a gente está só observando, então é mais um ativo aqui que a gente consideraria uma cilada nesse momento, não acharia interessante ter por longo prazo. Aqui a Sanepar, né, pessoal, muita gente nos perguntando sobre a possibilidade da empresa ser privatizada, porque ela anunciou que deve fazer uma reestruturação em relação aos negócios, montar uma holding, ter os negócios embaixo de uma holding, a gente acha interessante. Não descarta privatização, né? Inclusive o próprio governo do Paraná
já fez a privatização da Copel, então não daria para descartar aqui no caso da Sanepar. Tem essa para ser feita aí da Sabesp, né, que está andando, talvez com o sucesso dessa a gente possa ter um movimento diferente com a Copasa e com a própria Sanepar, tá? É uma empresa essa sim que vale a pena acompanhar. Quando a gente fala de utilidades públicas, nós preferimos as empresas do setor elétrico, aquelas que trabalham com gás, com transmissão de energia, que para a gente são os dois grandes filés do mercado. Se a gente considerar petróleo também como energia, petróleo, gás e transmissão, mas é um ótimo ativo aqui a Sanepar, mesmo tendo reajustes abaixo do esperado nos últimos anos, a gente percebe que a empresa vem atuando ali como um reloginho, né? E é uma boa pagadora de dividendos também. Outra questão que a gente sempre tem que ficar de olho é porque, sendo uma estatal do estado do Paraná, depende de quem estiver no governo, né? Eu já comentei algumas vezes, por exemplo, o caso do Requião, que quando foi governador do Paraná, deixou 8 anos as tarifas congeladas. Então, quem tem estatal sempre tem que estar de olho nessa questão também, tá? Temos aqui a Light, né, pessoal, que aprovou aí a questão de um novo plano de recuperação judicial. Muita gente nos pergunta sobre a Light pela possibilidade de ser um ativo que vá se recuperar, ser um ativo que possa melhorar os resultados. E nós também temos sérias dúvidas em relação a isso. Por quê? Porque historicamente, pessoal, aqui está pegando desde 2006, as margens aqui, no caso da Light contra a Engie. Historicamente a Light não entrega, né? Inclusive o Ronaldo César Coelho, que é o irmão do Arnaldo, nos últimos anos ele trouxe vários profissionais, como da Equatorial, por exemplo, que é conhecida por pegar ativos ruins e reestruturar, e eles não conseguiram fazer isso melhorar lá na Light, né? Fora a questão que eu já comentei também, tem muito gato, muitas essas coisas, né? A gente sabe que isso aí, a empresa gasta demais de dinheiro com isso. É uma questão de difícil solução também, né? Quem mora no Rio de Janeiro sabe disso, eu já morei no Rio de Janeiro, a gente sabe como as coisas funcionam. Ou seja, é um ativo que a gente entende que tem muito risco, e o setor de energia talvez seja um dos que tem as melhores empresas de uma forma geral, quando a gente fala da segurança dos resultados, da diversificação, da qualidade das empresas e da previsibilidade dos resultados, tanto que essas empresas de energia também são boas pagadoras de dividendos, e além disso, a empresa em recuperação judicial fica engessado, né, pessoal? Um dos poucos casos que a gente nem olha para as empresas pensando no longo prazo é quando elas estão em recuperação judicial, tá? E outra coisa também, dezenas de perguntas a respeito de 3R e Enalta, né? Primeiro, pessoal, sobre as duas empresas se juntarem, né, é uma coisa que a gente já estava esperando, né? Logo que o Lula ganhou a eleição, a gente já tinha comentado sobre isso, que a Petrobras possivelmente iria parar de vender ativos e que a gente poderia ter uma consolidação no mercado, né? Então, sobre a junção das duas empresas, integração, isso a gente vai ter que aguardar, né? No primeiro momento é um movimento positivo, diminui bastante a parte de custos, porém, né, pessoal, foi uma operação que realmente ela foi feita a toque de caixa, né? Foi muito rápido aqui a negociação, né, tanto que talvez fosse ser primeiro 3R, PetroRecôncavo, e depois acabou sendo com a Enalta, e essa semana foi um pouco conturbada em relação a algumas notícias que saíram, né, sobre o aumento de remuneração lá, depois, né, que as empresas se juntaram. Claro que não é bom, inclusive a remuneração dos administradores, né, dos gestores, vai ficar acima de PetroRio, que está num outro estágio operacional, mas isso aqui a gente acha um pouco mais ruído do que qualquer outra coisa, e também em relação a essa questão do lock-up, né, porque a gente teve uma reestruturação nos acionistas da empresa. Hoje a gente tem a GIV, tem Queiroz Galvão, tem Bradesco, tem Marra Energia, a família Gerdau também, que já está há bastante tempo lá na 3R. E o que acontece, pessoal? É quase certo que Bradesco ia sair. Então o lock-up seria uma segurança de que esses acionistas não venderiam as suas ações agora, né? Mas a gente sabia que o Bradesco não tem interesse em ficar aqui na empresa no longuíssimo prazo. Então, tanto essa questão do aumento de remuneração, claro que não é positiva nesse momento, porque não dá nenhum sinal positivo para o mercado, e principalmente essa questão do lock-up, elas são importantes, mas eu acho que o mercado está exagerando um pouco, dando uma importância além do que deveria nesses casos, e o que mais vai importar vai ser ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, como vai funcionar
em relação aí à sinergia, né, as sinergias das duas empresas. Então, 3R e Enalta, ou as duas juntas, também é um ativo que vale a pena acompanhar. Tá certo, pessoal? Lembrando que eu vou deixar o nosso site para vocês aqui na descrição. Sempre tem alguma promoção lá para vocês aproveitarem. Tem as nossas assinaturas, tem a consultoria, os resultados das nossas estratégias. Eu lembro que a Capitalismo tem os melhores resultados, tudo feito de maneira transparente, independente, né? E também com melhor atendimento. Por isso, dúvidas, mandem um e-mail, nos chamem no WhatsApp, só deixar lá uma mensagem de voz, né, um áudio ou então uma mensagem escrita, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!